Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na pós em Docência na Educação Básica. E eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de processos avaliativos. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, amarrados na altura do ombro. Estou trajando um vestido com estampa de sorvetinho no fundo verde e um terninho pink. Ao fundo está a plotagem dos estúdios com os dizeres EAD, mudando realidades, em tons verde, cinza e branco. E o meu sinal na comunidade surda é Anabela. Bom, nesse episódio, avaliação ou atividade? São a mesma coisa? Bom, para começar, Philippe Renaud. A avaliação formativa apresenta-se, então, antes de mais nada, sob a forma de uma regulação interativa, isto é, de uma observação e de uma intervenção em tempo real, praticamente indissociáveis das interações didáticas propriamente dita. E aqui ele disse tudo, né, gente? Você quer saber? Quer saber mais? Tá curioso? Então vem comigo. Bom, nesse episódio, inspirados aí pela fala do Philippe Renaud, a avaliação ou atividade. Percebo que olha o que ele disse com mais... Vou até ler de novo, né? Porque é muito linda essas coisas, né? Ai, olha aqui, ó. A avaliação formativa é uma regulação interativa. Interativa no sentido de que há interação, de que há relação, de que a relação é dialógica. Não é uma díade. É uma dialética e consiste, olha só, numa intervenção em tempo real, praticamente indissociável das interações didáticas, das atividades didáticas. Portanto, a avaliação é atividade e a atividade é a avaliação. O que nós estamos tentando aqui, talvez, né, e aí talvez, quiçá, a gente consiga construir essa concepção de que a estratégia didática, ela é o próprio processo avaliativo. Né? O processo avaliativo, ele se dá para e com aquela atividade didática, com aquela prática educativa. Então, quando eu passo uma atividade, quando eu passo uma sequência didática, quando eu faço um projeto, e se eu consigo, aqui na minha escola, na minha sala de aula, atribuições renováveis, né, atividades com contínuo formativo, então, aí sim elas têm toda essa caracterização de regulação da aprendizagem, de prática educativa, enquanto intervenção, enquanto regulação, porque ela é um contínuo. E para a gente explorar um pouco mais sobre isso, né, vocês precisam desenvolver esses conceitos, mas esses conceitos estão ancorados aqui no nosso diálogo e também nos materiais que estão disponíveis no ambiente virtual. Mas, será que você então conseguiu distinguir ou é a mesma coisa, avaliação e atividade? Aqui na nossa trilha formativa, né, vocês terão aí a construção de um roteiro conceitual. É uma atividade integrada entre a pós em educação, em docência na educação básica e a licenciatura em pedagogia. Né? E o que, para vocês construírem esses conceitos, para vocês organizarem esses conceitos, vocês têm que fazer dois formulários. Né? O primeiro formulário, esses formulários, eles consistem em você direcionar aí a organização do seu processo de estudo para a construção desses instrumentos, desses conceitos. Bom, a primeira etapa, a construção do roteiro conceitual, vai ser o quê?
você vai ter que apresentar a escola, então fazer uma breve história, dando ênfase aos grupos sociais que interagem no espaço escolar. E apresentar os conceitos de representação social, diversidade, políticas públicas e direitos humanos. É um roteiro, né? É um formulário simples no Google Forms para que possa aí conduzir ou a gente possa regular aí o processo de aprendizagem de vocês, né? Para que vocês tenham aí uma construção contínua desses conceitos. O outro formulário, ele vai estar disponível também aí nas 2 disciplinas que estão acontecendo, que acontecem, aliás, em concomitância, que é diversidade e currículo e processos avaliativos. Nessa segunda etapa da construção do roteiro conceitual, é apresentar a proposta de prática pedagógica intercultural e apresentar os conceitos de representação social, diversidade, regulação da aprendizagem e currículo intertranscultural. Então, regulação da aprendizagem, intervenção didática e prática pedagógica. Tudo que a gente já falou aqui, não é verdade? Então, essas interações, esses conceitos, eles vão ser construídos aí estão sendo construídos ao longo dessa nossa jornada. E é importante que vocês acompanhem esse percurso formativo, porque é um direcionamento, inclusive para dar aso à nossa regulação, à nossa intervenção no processo de construção do conhecimento de vocês. Além disso, para que vocês possam construir esse conceito de intervenção pedagógica, regulação da aprendizagem, que são os 2 conceitos que nós estamos edificando na nossa jornada de processos avaliativos, é interessante a gente fazer o quê? É interessante a gente ver qual que é a diferença. Bom, regulação da aprendizagem e intervenção pedagógica. Qual que é a diferença entre regulação da aprendizagem e intervenção pedagógica? Você sabe qual é a diferença? Você consegue saber diante da leitura ali do Philippe Renaud? O Anthony Zabala, no livro dele, ele também vai tratar da avaliação com esse viés, né, de intervenção pedagógica e de regulação da aprendizagem. Bom, regulação da aprendizagem você já pôde perceber. O Philippe Renaud, ele vai falar que a regulação da aprendizagem é justamente esse acompanhamento do professor no processo de construção do conhecimento do aluno. E a intervenção pedagógica como ele falou, parecem indissociáveis e se confundem porque é a ação planejada, intencional, às vezes nem planejada, mas intencional, do professor no processo de construção. A intervenção é justamente o professor perceber o que precisa ser articulado, retornado, desenvolvido, prospectado ou retrospectado para que o processo continue, para que o aluno desenvolva as habilidades e as competências. Então, a regulação é todo esse arcabouço de estratégias que ele vai utilizar. E a intervenção é aquela estratégia específica que ele precisa fazer naquele momento real, naquele instante. E aí, momento real, não estou falando exatamente ali no momento da aula. Estou falando que essa intervenção, ela nem sempre acontece no momento em que você, por exemplo, está junto com o aluno, ali segurando o lápis, ou ali fazendo a leitura, ou ouvindo o aluno. Mas também na hora do planejamento didático, na hora que você vai retomar a sua atuação educativa e verificar o que você precisa de realizar no processo. Então, essa também é uma forma de intervenção pedagógica. Lembrando que a intervenção pedagógica, ela vai caminhar mais sobre a perspectiva de qual estratégia, ou quais recursos, ou quais instrumentos, ou que técnicas que eu posso utilizar para regular a aprendizagem. Percebam que a regulação é todo o processo. A intervenção é aquela estratégia ou aquelas estratégias específicas que você, enquanto educador, estará colocando em prática. E aí elas se confundem quase com a prática educativa. Mas a intervenção pedagógica, ela tem mais
esse conceito, ou talvez essa é a intenção. A gente poderia dizer que a diferença entre a intervenção didática e a prática educativa é que a intervenção didática ela tem a intenção de regular, né? E a prática educativa, ela não só regula, né? Ela não é só para regular, ela também vai no viés de desenvolver as competências, de prospectar, de organizar o processo de aprendizagem, de verificar as condições do espaço, de atender às habilidades e competências definidas na BNCC ou nos objetivos definidos pela escola. Então, essa prática educativa, ela está ligada a esse conceito, digamos assim. E aí, né, as duas, elas se relacionam, evidentemente, né? Elas são intrínsecas, né? No melhor do cenário, elas são intrínsecas e se interrelacionam. E aí a gente tem algumas coisas legais que a gente pode fazer para que a gente possa regular e fazer uma intervenção didática, né? Quais são essas coisas? Por exemplo, né, será que a gente já conseguiu? Ei, não estou falando que é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Na maioria das vezes, a gente não consegue. Poxa, professora, mas aí você está me animando? Não, eu estou falando o que, né, não é um processo fácil. Fazer a transposição da avaliação enquanto exame, prova, um momento estanque, para a avaliação enquanto processos avaliativos regulados por intervenções didáticas e que são indissociáveis das estratégias de ensino, é um percurso dificílimo, além de complexo, e exige o dobro, o triplo ou mais do seu tempo de professor para planejar e para atuar, né? Então, é uma mudança paradigmática. Então, analise os objetivos e os relacione com as vivências dos alunos ou mesmo as suas. Identifique os elementos que demonstram o alcance da competência, indique isso para os alunos em forma de gabarito, comentários, chaves de resposta, distratores, rubricas. As rubricas, a Andréia Filatro vai falar que a ideia de rubrica se aproxima, é a que mais se aproxima da avaliação formativa renovável, porque a rubrica, ela trabalha com a descrição de desempenho, ao invés de conceito ou nota. Tá? Relacione com os critérios de premiação, quer dizer, de avaliação, né? A gente tem aí muito, hoje em dia, a ideia de gamificar, né? Um elemento que deve ser considerado com atenção na gamificação é que, geralmente, a gamificação está embutido a ideia de uma premiação, de um vencedor, né? Na educação, você não tem um vencedor, você não tem um prêmio. O maior prêmio é o aprender. Então, todos têm que ter acesso a esse prêmio, todos têm que ter direito a esse prêmio. Então, cuidado aí com os modismos que andam, né, nas tendências pedagógicas, para que, na perspectiva de regulação e de formação contínua de atividades renováveis, você não tem essa ideia de um ganhador, de um prêmio, né? É algo mais colaborativo, é algo mais coletivo do que individualista. Fica ainda a dica, né? Torne o espaço atrativo. O que é tornar o espaço atrativo? Tornar o espaço atrativo é o quanto mais de atividades você tiver disponível, mais interessante será para o aluno, mais significativo será para ele. Diversifique a sua carteira. Não estamos falando de investimentos. Quase isso, né? Diversifique a sua maneira de trabalhar, né? Tente optar por diversos recursos, diferentes práticas. Não utilize sempre o mesmo instrumento de acompanhamento, ou mesma atividade, ou o mesmo caderno, ou mesmo o livro didático. Opte por diferentes, ou se você
na escola definiram o livro didático, mas não seja ele o único livro didático a ser utilizado, né? Existem outros livros que você pode angariar títulos, leituras, atividades, projetos, ideias. Então, reflita sobre a produção do aluno como um ser complexo, lembrando aí as orientações de Edgar Morin, no Pensamento Complexo, e não estripadamente. Ai, Jack, o estripador. Não vá por partes, não estripe o aluno, né? Ele não é um objeto, ele não deve ser entendido como um elemento isolado. Ele é um ser vivo em constante interação e, portanto, ele deve ser analisado no todo. Mas se você vê uma das charges que o Felipe Renaud fala é justamente a da natação, né? Que segmenta uma atividade que o aluno vai aprender a nadar, e aí primeiro ele tem que dar uma abraçada, aliás, primeiro ele tem que entrar na piscina, depois ele tem que dar a abraçada, depois que ele tem que atravessar a piscina a nado. Aí se você segmenta, se você, né, estripa, você coloca, né, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Se ele não fez nem a primeira nem a segunda, mas ele fez a terceira e você analisa ele estripadamente, ele não vai ter alcançado, porque na primeira e na segunda ele não teve êxito, mas se você analisa ele como um todo, na complexidade, e ao final do processo ele conseguiu atravessar a piscina a nado, então ele atingiu a expectativa, ele desenvolveu a competência e a habilidade. Brincadeirinha, né? Cartesianamente falando, né? Que é a quebra de paradigma entre a ideia de isolar o objeto e o pensamento complexo, né? E por fim, mas não menos importante, esses encaminhamentos de feedback são extremamente necessários. Interagir com o aluno, destacar os avanços, pontuar as correções e sugerir aprofundamento. Então, são 4 itens que são muito importantes no processo de regulação. O que é regular? É acompanhar o processo. E o que é acompanhar o processo? É fazer intervenção didática. Fazer intervenção didática não é apenas mudar a estratégia, mas também fazer o acompanhamento do aluno. E como é que eu posso fazer? Algumas ideias aqui, existem outras formas de intervenção, lógico, né? Mas uma das formas de intervenção didática é justamente interagir com o aluno, ver o que ele está aprendendo, como é que ele está aprendendo, que dificuldade que ele está tendo, destacar os avanços. Nossa, olha aqui, nessa atividade você evoluiu, nessa daqui você fez um bom trabalho, nessa daqui você conseguiu construir os elementos, nessa daqui você fez o brinquedo com o material reciclado, nessa daqui você conseguiu vender, nessa daqui você conseguiu construir, nessa daqui você fez, você plantou, nessa daqui você cultivou, nessa daqui você colheu, né? Então, sem essa ideia de premiação, pontuar as correções. É evidente que todo o processo, e aí a gente analisa a relação entre avaliação e erro pela perspectiva do Piaget, né, de que o erro ele é um processo da aprendizagem e enquanto erro, esse erro ele tem que ser corrigido. Então, professora, existe erro? Claro, eu não estou dizendo que não tem erro. Se eu aqui a gente vai parar a gravação e a gente vai corrigir, vai voltar do momento, vai continuar a gravação. Então, o erro ele tem que se mudar essa percepção de que o erro é algo ruim. O erro é um processo natural, é um processo do ser humano, é um processo da construção do conhecimento. Se você não erra, na maioria das vezes você não aprende. Então, o erro é um processo, faz parte do processo de aprendizagem e é nele que há a intervenção pedagógica. É através dele que eu vou regular a aprendizagem. É por meio da identificação do erro que eu vou fazer uma nova estratégia, eu vou conceber um novo dispositivo didático para que o meu aluno alcance os objetivos ou desenvolva as competências e as habilidades. E, evidente, sugerir aprofundamento. Então, sugerir uma leitura, sugerir uma ideia, sugerir uma brincadeira, sugerir uma troca com um colega. Então, tudo isso são formas de intervenção pedagógica que regulam a aprendizagem e que promovem processos avaliativos na perspectiva de atividades
renováveis. Ai, ficou bonito isso, não ficou? Ai, tô até assim, orgulhosa de mim mesma. Bom, e assim a gente encerra esse episódio. Desejo aí muitos aprofundamentos com os materiais que estão disponíveis no AVA. Você pode, aliás, fazer a consulta aqui na nossa biblioteca virtual. Olha só, aqui eu vou pesquisar sobre a avaliação e você vai poder visualizar a quantidade avaliação e você vai poder verificar a quantidade de títulos que você tem disponível aqui na biblioteca. Então, a avaliação da aprendizagem, o Lucchesi, 2 obras do Lucchesi, todas 2 nós utilizamos na nossa jornada. Aliás, 3, todas 3 nós utilizamos. A avaliação na educação à distância e vários títulos de avaliação, além de títulos que não têm o nome no seu título, além de obras que não têm o nome avaliação em seu título, mas tratam de avaliação como a prática educativa do Anthony Zabala. Então, fica aí a nossa dica de aprofundamento para você. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.